Existe uma teoria que diz assim que a religião ela é produto do medo do ser humano. O ser primitivo, diante das tempestades, diante das forças contrárias da natureza, ele se sentia impotente. E por isso ele buscava na divindade a força necessária para enfrentar essas adversidades. Na verdade, essa teoria não se sustenta, porque o medo é exatamente o contrário da fé. O medo é o grande obstáculo para a gente viver melhor a nossa fé. A fé é o que nos faz vencer os nossos obstáculos. E hoje a liturgia fala justamente dessa necessidade de buscarmos cada vez mais confiança em Deus. Confiança que nos faz caminhar com segurança e com determinação pelos caminhos da vida. E hoje Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. Não tenhais medo. E parece que tem hora que ele fala assim, meio contraditório: não tenhais medo do que mata o corpo, mas tenha medo daquele que pode matar a alma. É um alerta para a gente perceber que nós temos que estar atento na vida para aquilo que pode nos afastar da nossa relação com Deus. Diante das adversidades, diante dos perigos e diante das propostas que nós muitas vezes encontramos, corremos o sério risco de sermos afastados de Deus. Por isso a gente tem que ter medo, sim, do erro, do pecado, daquilo que pode nos afastar da graça. Porque na medida em que a gente se afasta dessa graça, a gente faz também a experiência da morte, como Adão fez. O Adão é o símbolo, o sinal daquele que fez um dia uma experiência profunda de Deus, mas não quis continuar nessa experiência. Preferiu seguir o caminho dele. E nesse caminho ele faz a experiência da morte. Então a morte não é só morte biológica, físico-biológica, mas é, antes de mais nada, estar longe da experiência de amor, da vivência do amor e da presença desse amor que é o próprio Deus em nós. O medo faz parte da nossa natureza humana. É uma reação que nós temos diante de algo que nos ameaça, diante de um perigo que ameaça a nossa vida. O medo diante de algo que coloca em risco a nossa tranquilidade, que coloca em risco até a nossa afetividade. Então o medo é uma reação natural de preservação do ser humano. É natural que diante de um perigo, o nosso ser reaja no instinto de preservação. Mas é preciso que a gente entenda que existem vários jeitos de a gente interpretar o medo. O medo pode ser agudo, como pode ser também crônico. O medo agudo é aquele diante de um perigo imediato. De repente você está passando uma rua, vem um carro, você sofre aquele medo de ser atropelado. É normal você ter esse medo imediato diante do perigo que se aproximou de você. Só que esse medo, ele termina logo que o perigo passa. Já reparou isso? Quando o perigo passa, o medo termina. Só fica aquela recordação, talvez uma má recordação daquele momento em que a vida da gente esteve ameaçada. Mas existem outros medos, se chama de medo crônico. É aquele que se torna quase que uma doença. São os medos que nós carregamos pela vida. São os medos que a gente convive com eles convivem com a gente carrega e eles começam a fazer parte do nosso ser. E aí vem as tantas fobias que nós conhecemos. Então o medo pode ter essas duas dimensões. O imediato, que é natural diante de um perigo, e aquele que é crônico, quando a gente permite conviver com ele. E o medo crônico começa a fazer parte da vida da gente e trazer tantas consequências. Diante de uma experiência que não deu certo, a gente fica com medo de fazer outra. Uma vez você amou tanto com alguém, e esse alguém um dia não quis o teu amor ou traiu você. Qual que é o medo que você carrega durante toda a tua vida? De não amar mais. Você não tem mais, você tem medo de amar. E tantas outras coisas. Algumas tentativas que a gente fez, que não deram certo e que causaram tanto medo da gente, que a partir dali a gente fala assim, não vou fazer mais. O medo nos engessa. O medo mata a nossa esperança. Nós não conseguimos mais enxergar
uma possibilidade, porque diante de uma experiência de fracasso, aquilo ficou tão dentro da gente, a gente guardou tanto aquilo, que a gente já acha, para mim não dá certo mais, não vou tentar mais, e a gente estaciona na vida. Quanta gente está estacionada na vida, parada naquele erro, naquele fracasso que aconteceu há tanto tempo atrás. Não viveu mais a partir dali, não se deu mais uma chance, não se possibilitou uma nova oportunidade, porque o medo toma conta. Toda vez que aparece, que surge uma oportunidade, vem a lembrança daquilo que foi ruim, daquilo que não deu certo, o medo apavora e a pessoa para ali. Quantos medos a gente carrega? E Jesus hoje fala para a gente que existe um jeito de vencer esse medo. O medo a gente vence pela confiança em Deus. Confiar naquele que cuida da gente mais do que os pardais. Que nos faz entender que a vida, ela é feita sim de fracassos, de quedas, mas é feita também de vitórias. E a gente não pode ter medo de tentar mais uma vez. A gente não pode ter medo de novo, poder tentar, e mesmo que não der certo, mas valeu a tentativa. O grande problema é quando a gente nem tenta mais. A gente nem tem disposição para lutar mais um pouquinho. Por isso Jesus fala, olha, tenha medo daquilo que mata a sua alma. Daquilo que tira de você o que você é. Que te faz fazer uma experiência de inferno. Tenha medo daquilo que tira de você a vontade de lutar. E a experiência que Jesus apresenta é, confia em Deus. Vencer o medo, superar a crise, eu acredito que não pelas minhas forças, mas pelas forças de Deus que está em mim, eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir superar esse medo crônico que eu carrego comigo. E quantos são os medos que a gente carrega ao longo da vida, que se tornam fardos, pesados, e a gente deixa de ser feliz. Então Jesus fala, hoje, você quer vencer o medo? Começa a redescobrir quem é Deus. A vitória sobre os nossos medos é justamente a redescoberta da face verdadeira de Deus, de quem é verdadeiramente Deus. E Jesus apresenta Deus hoje para nós. Jesus fala assim, olha, vocês valem muito mais do que os pardais. Se um pardal não cai sem o consentimento de Deus, quanto mais vocês, que Deus cuida, vocês valem muito mais do que os pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, mas vocês são muito mais preciosos que os pardais. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus zela carinho pelos passarinhos, quanto mais Ele vai zelar por aquela obra que Ele criou como a sua imagem e semelhança. Aquela que Ele escolheu, que foi eu e foi você, que Ele formou com as suas mãos, que Ele modela no seu amor. Por isso que hoje nos ensina Jesus, não tenha medo daquilo que te faz perder a sua essência, que te faz afastar-se de Deus, afastar desse que zela, desse que cuida com carinho, porque você vale mais do que um pardal. E aí, cuidado de Deus não é um cuidado genérico, mas é um cuidado personalizado, é individualizado para cada um de nós. Jesus fala assim, os teus cabelos da tua cabeça estão contados. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Ao cuidado de Deus, Jesus fala que os cabelos da nossa cabeça estão contados, justamente para falar assim, olha, Deus está zelando de você, porque Ele conhece você muito mais do que você mesmo se conhece. Ele entende de você, Ele entende as suas dores, Ele sabe dos seus medos, porque Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Porque se Ele sabe dos fios de cabelo que eu tenho, quanto mais os medos da minha vida, daquilo que eu sou e daquilo que muitas vezes pode colocar em risco a minha felicidade. A liturgia de hoje é um convite à confiança nesse Deus que zela pela gente. Talvez o único medo que nós precisamos ter realmente é o medo de nos afastarmos de Deus, porque aí experimentamos a morte. E se lá
o Jeremias tinha dificuldades, se os apóstolos no começo da igreja encontravam resistências, hoje também nós encontramos. Só que é preciso fazer como eles. O Jeremias, diante de todos os perigos que ameaçavam a vida dele, ele dizia: o Senhor é um forte guerreiro, Ele está ao meu lado, o Senhor combate por mim. E a gente precisa confiar desse jeito. Diante dos medos que nós apresentamos na vida, peraí, o Senhor combate por mim. Eu vejo pessoas que já mataram a sua esperança, porque no caminho da concretização dessa esperança, alguma coisa não deu certo, parece que o chão se abriu e a pessoa se fechou de tal forma que nunca mais se permitiu tentar de novo. E Jesus diz: tenta mais uma vez. Não deixe o medo matar isso. Se Deus te permitiu viver essa esperança, não morra sem tentar mais. Não deixe de tentar mais uma vez. Não desista tão facilmente. Não deixe o medo paralisar você. Já reparou que a gente, no medo, a gente fica paralisado? A gente não tem reação? E na vida, nos nossos medos crônicos que você e eu carregamos, naquela experiência que a gente viveu, não deu certo e que causou medo até hoje, que impede você. Você começa a caminhar, começa a dar tudo certo, você mesmo já fala assim: ah, não vai dar certo. A gente começa com esse medo e a gente vai destruindo. O medo faz a gente mesmo se destruir. Eu quero convidar você que está sentado, você que está em pé, a pôr diante de você o maior medo que você tem, que faz você paralisar diante da vida. Qual o medo que te afasta dos teus sonhos e te faz até desconfiar de Deus? Porque o medo faz a gente desconfiar de Deus. Nós mais desconfiamos de Deus do que confiamos. O medo nos leva até a desconfiança de Deus. Vamos fazer assim: fecha um pouquinho os teus olhos nesse momento, nessa noite. Eu quero que você pense justamente no maior medo que você tem. Algo do que você se envergonha, que tira a tua paz. E ouvir aquilo que Jesus diz hoje: não tenha medo. Vamos pensar justamente naquilo que tem feito da gente pessoas paradas, engessadas. Volta àquele sonho teu que não deu certo e que você parou nele, que a tua vida parou naquele instante e que você decidiu que nunca mais tentaria de novo, porque você tinha medo de sofrer, de fracassar de novo, medo de que a sua história pudesse não dar mais certo, e você se fechou. Pensa um pouquinho agora diante de Jesus e faz uma renúncia sincera a esse medo que acompanha você. Esse medo que traz essa ansiedade. A ansiedade é filha do medo. Tira a tua paz, faz com que você não durma, faz com que você busque compensações, busque meios de driblar, ou aquele medo que faz você se esconder. Medo talvez de não ser amado, de não ser compreendido, compreendida. Medo crônico que te paralisa na vida. E ouça hoje a palavra de Jesus: não tenha medo, o Pai cuida de você. Você vale mais do que muitos pardais. Se Deus cuida de um pardalzinho, quanto mais de você. Apresenta teu medo para Jesus, Ele sabe qual é. Aquele trauma que você carrega, fala para Jesus agora sem medo disso, mas com confiança. Ah, Senhor, eu não consigo sozinho. É nessa fé que eu preciso vencer esse obstáculo que tem me impedido de caminhar com mais segurança pela vida. Coloca agora diante de Jesus a tua vida e diz: Jesus, hoje eu quero fazer essa experiência de entregar completamente a minha vida nas tuas mãos. Vem curar os meus medos, vem curar esse medo que está me destruindo, esse medo, Senhor, que eu tenho de perder pessoas, medo que eu tenho de perder as coisas. Senhor, dá-me a tua graça. Põe a vida, Senhor, aonde o medo tem trazido a morte em mim. Dá-me confiança, Senhor. Eu não posso viver desse jeito. Não posso mais caminhar na minha vida, na minha história, dessa forma como eu estou vivendo. Eu experimentei fracassos, mas também colecionei vitórias. Dá-me, Senhor, a força da fé. A confiança, Senhor. A confiança de que eu devo tentar mais uma vez. Que os meus olhos não fiquem contemplando a nuvem escura, mas a bênção que está dentro dela. Nenhuma nuvem,
Nenhum perigo é absoluto. Absoluto é o teu amor, Senhor. Todo perigo passa. O que permanece é o teu amor na minha vida. E a força desse amor, Senhor, é que eu quero que fique em mim. Por isso, o teu amor é sempre maior. Meus olhos não querem contemplar aquilo que ameaça a minha vida, mas quer contemplar aquilo que dá sentido a ela. Vem em meu encontro nessa noite, Senhor. Vem ao encontro da minha fraqueza, da minha pequenez, daquilo que me diminui. E mostra, Senhor, o teu poder. Fortalece-me, Senhor. Dá-me forças para enfrentar com coragem, com determinação. O Senhor é o forte guerreiro que está ao meu lado, que combate por mim. Ajuda-me a combater os meus medos, Senhor. Te entrego agora, Senhor, meu medo. E ainda que eu experimente a escuridão das minhas noites, ainda que eu experimente o tremor das noites, os meus olhos estarão sempre voltados para a aurora, para a luz que brilha cada dia e que o Senhor me dá como presente, como dom do teu amor. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. E nesta canção, professar a tua fé e dizer para o teu irmão que ele não precisa ter medo das noites que chegam, mas todo sofrimento encontra no amor de Deus o seu fim. E é no amor de Deus que você encontra coragem. Renuncia teu medo e diz: Senhor, eu assumo a força do teu amor na minha vida. Eu assumo a força do teu amor em mim. Não vou ficar intimidado pelo medo. Ainda que venham noites traiçoeiras, ainda que venham noites que me derrubem, a força do teu amor é a luz que ilumina a minha vida, é a força que me põe e me mantém de pé. Jesus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Vós Segue sua vida sem problema. fale com Deus, Fale com Deus. Ele vai ajudar. Vai ajudar. Vai vencer teus medos. Deus te trouxe aqui para aliviar. Fale com Deus. Creia nisso, viu? Creia nisso. Após Deus é amor. Não te deixará. Olha o que você está dizendo, hein?
teus sofrimentos. E aí, o que você vai dizer? O mundo pode. Força! Professa tua fé! Força! Repita comigo com os olhos fechados, pensando em tudo que você tem vivido. Toma essa palavra para você durante toda a semana. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. E aqui nós não falamos só de gente, não. De tudo aquilo que persegue, tira a tua paz. Vamos repetir? Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem, aquilo que me põe medo, aquilo que tira minha paz, cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Por isso faça o seu medo cobrir de vergonha. Não seja você coberto pela vergonha. Amém? Podemos ficar sentados, por favor. Eu vou passear com Jesus. E hoje eu não quero ter nenhuma motivação a não ser aquela do Evangelho. Não tenhais medo. Não tenha medo de enfrentar aquilo que a vida coloca para você. Porque muitas vezes a gente se diminui tanto diante de algumas situações que elas se parecem intermináveis. Parece que não tem mais solução. É normal que a gente tenha medo de doenças, da morte, mas tem tantas outras coisas que parece que a gente vai se diminuindo, definhando diante daquilo e a gente já não encontra mais forças para lutar. E aquilo que era pequeno, que era uma coisa fácil de ser vencida, a gente permitiu que se transformasse em algo tão grande, que sugasse tantas nossas forças, porque deixamos de acreditar. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que coloca medo em você, e nem sei as derrotas que você tem sofrido. Não sei as frustrações que você tem experimentado na tua história, e eu sei das minhas. E sei que em cada uma delas, essa palavra de Deus está sempre presente. Não tenha medo. Não deu certo? Vamos de novo. Não deu certo aquilo? Não desiste. Só tenha medo de desistir daquilo que Deus já preparou para você. Só tenha medo de desistir das coisas que te afastam da bênção da graça de Deus. E eu vou passar com Jesus agora. Aquele Jesus que encorajou os discípulos a enfrentarem até a morte. Acreditaram tanto que aceitaram ser decapitados, flagelados, nada os fazia recuar. Paulo permitiu que o seu pescoço fosse cortado, mas não recuou, porque acreditou, confiou na palavra de Jesus. Não tenha medo daquilo que mata o corpo, tenha medo daquilo que te afasta de Deus. Não tem espada e não tem cruz que vença o amor de Deus, que seja maior do que o amor de Deus. Sabe quem pode te afastar do amor de Deus? Você mesmo. Eu mesmo, porque à medida em que eu deixo de acreditar, na medida em que eu deixo de crer, de confiar, aí eu mato essa experiência de comunhão com Deus, como fez Adão. E hoje a segunda leitura fala que essa graça de Deus é incomparavelmente maior do que o pecado de Adão. Toma posse da graça de Deus que passa perto de você, dá para Ele o teu medo e diz: Senhor, eu vou vencer. A partir de hoje, eu quero essa cura na minha vida. Quantos medos a gente desenvolveu e que hoje trazem para a vida da gente tanta coisa.
Você que fez a experiência de perder alguém. Então eu não sei. Só peço para você o seguinte: não concentre no medo. Concentre na força daquele que vai dizer para você: você vale mais do que um pardal. Você vale mais do que um passarinho. Vamos ficar de joelhos um instantezinho diante de Jesus. Senhor Jesus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome nesta noite. Louvamos, Senhor, bendizemos todo o Teu amor que é derramado sobre nós, e que esse amor é a nossa força, a sustentação dos nossos passos. Estamos na Tua presença, Senhor, como tantas pessoas se colocaram. Aqueles que o Senhor foi encontrando pelo caminho e foi encorajando a não desistir, a não permitir que a cegueira dominasse e que nenhum tipo de enfermidade os fizessem ficar paralisados diante da vida. Nós vamos agora, Senhor, na Tua presença, depositar também a nossa vida, depositar a nossa confiança e toda a experiência, Senhor, que tivemos, experiências negativas, de quedas, de erros, de frustrações, de sonhos que não deram certo e principalmente, Senhor, daquilo que nos mantém presos, acorrentados, com medo de tentar de novo. Senhor, vem libertar-nos. Vem tirar-nos de todo tipo, de toda espécie de medo. Todo, Senhor, mesmo aquele que eu julgo ser tão insignificante, mas que eu guardo comigo, que eu carrego comigo há tanto tempo, Senhor, e que tem feito da minha vida um inferno. Tem feito, Senhor, eu deixar de acreditar naquilo que ainda posso, porque o meu olhar, Senhor, se concentra somente naquilo que me mantém paralisado. Senhor, eu vou passar agora, junto dos Teus filhos e filhas. Quero apresentar cada um, Senhor, cada uma, com a sua história. Acima de tudo, Senhor, quero apresentar a esperança que cada um e cada uma deposita no Senhor. Olha, Senhor, e assim também faz experimentar que eles não estão sozinhos, Senhor. O Senhor é o forte guerreiro, aquele que combate ao lado, aquele que concede a vitória. Quem espera no Senhor não será confundido, mas será vitorioso. Por isso, Senhor, essa noite é a noite que celebramos a vitória. A vitória que o Senhor nos concede diante de todas as dificuldades. Com o Senhor combatendo ao nosso lado, nós seremos vitoriosos, Senhor. Te louvamos pela vitória que o Senhor concede-nos nessa noite, porque o Senhor está ao nosso lado. É o Senhor que sustenta os nossos passos. É o Senhor que guia-nos no caminho da vida. E você, irmão, você, irmã, estenda seus braços, sem medo, mas com confiança. Leva para Jesus as razões pelas quais você está aqui hoje buscando. Acima de tudo, eu te peço mais uma vez: leva para Jesus o teu medo, mas entrega para Ele hoje, seja qual for, até aquele mais insignificante. Entrega para Ele, com a confiança. E a palavra dEle hoje para você: não tenhais medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. A vitória é certa para aqueles que esperam, que confiam, que acreditam em Deus. Irmão, escuta o que eu vou cantar. Não fuja do que você tem que enfrentar. Se enfrentares lutas pelo teu caminho, não temas, tu não estarás sozinho.
alegria vem ao amanhecer. As lágrimas que até hoje você derramou, o anjo recolheu e para o Senhor levou. De uma coisa você pode estar certo: Jesus não desampara a sua bênção e está perto. Jesus te ama e hoje está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que ele se importa. Jesus te ama e hoje está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que ele se importa. Você vai ver, vai dar tudo certo, certo. Pois Jesus está sempre por perto. Tarde já vai embora e a mudança virá sempre embora. Você vai ver, vai dar tudo certo, certo. Pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta. Com Jesus a vitória é certa. Você vai ver, vai dar tudo certo, certo. Pois Jesus está sempre por perto. Tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta. Com Jesus a vitória é certa. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, que é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, que é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana
Senhor, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por todos os medos, por todas as minhas dores, pela minha ansiedade, porque por elas o Senhor me mostra o teu amor. És um Deus forte e guerreiro. Por isso, eu declaro a vitória do amor sobre o medo, da esperança, da confiança. Por isso, Senhor, caia por terra tudo que aflige a minha vida, tudo que me causa medo. No teu nome, Senhor, eu declaro a vitória sobre toda a dor, sobre todo o sofrimento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar ao meu lado, como forte guerreiro, e cobrir de vergonha tudo o que ameaça a minha felicidade. Obrigado, Jesus.